Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Barroso, especialista em avaliação da aptidão física. Eu venho aqui mostrar para vocês a frequência cardíaca e sua relação com o VO2 máximo no exercício físico. É muito importante ressaltar que existe uma relação entre a frequência cardíaca e o VO2 máximo. E essa relação, ela não é de 1 para 1. Por exemplo, frequência cardíaca sempre vai estar superior os seus batimentos cardíacos em relação à quantidade do VO2 máximo, que vai estar mais embaixo. O valor do VO2 máximo só vai ficar no mesmo nível da frequência cardíaca quando estiver atingindo a sua capacidade máxima. Então, olha só que interessante. Ele só vai começar a ficar de 1 para 1 nas intensidades extremas, atingindo ali o seu máximo, o seu pico de intensidade. Frequência cardíaca é uma coisa, VO2 máximo é outra. Frequência cardíaca é a quantidade de vezes que seu coração bate por minuto. VO2 máximo é o volume de oxigênio que o teu corpo consegue captar, distribuir e metabolizar, certo? Então, olha só que interessante. Quando nós encontrarmos o valor do VO2 máximo, a gente vai encontrar num valor de mililitro. E também tem como converter esse valor de mililitro por litro. E assim a gente consegue saber quanto de oxigênio em litros, que é o valor absoluto, que o meu corpo consegue captar, ok? E distribuir e metabolizar. Isso por minuto durante o exercício físico. Por que é interessante descobrir o volume de oxigênio máximo que o meu corpo consegue captar, distribuir e metabolizar? Por que é importante saber o valor máximo desse volume de oxigênio? Porque para entender a relação da frequência cardíaca com o VO2 máximo e saber que aqui não é de 1 para 1, e entender que o VO2 máximo está diretamente relacionado com o aparecimento de comorbidades, doenças, certo? E você utilizar o VO2 máximo para potencializar o seu organismo, para diminuir chances de obter um câncer, de obter outros tipos de doenças, você vai entender que ele está diretamente relacionado com a saúde. E que muitas das vezes você faz o exercício físico olhando para o monitor cardíaco, vendo o batimento do coração e se esquecendo dos parâmetros do VO2 máximo. Que às vezes você pode estar colocando a 75% da sua frequência cardíaca, sendo que do VO2 máximo vai estar muito mais embaixo. Então lembre-se que o valor não é de 1 para 1. Continuando. Na anamnese, eu vou pegar algumas informações importantes, tais como idade, peso corporal total, estatura, entre outras informações. Porém, a idade aqui é o que a gente vai utilizar como um parâmetro na nossa avaliação. Sistema cardiovascular. A gente tem que entender que esse sistema cardiovascular, pessoal, eu tenho aqui o coração para distribuir o sangue oxigenado para todo o corpo. Mas para isso, o pulmão também tem que captar o oxigênio. Lembre-se, o coração ele vai acelerar, o pulmão também vai acelerar suas reações de troca gasosas. Tudo vai se modificar mediante o exercício físico. Só que
Quando eu inicio o exercício físico, a demanda do oxigênio que já se encontra no meu corpo é a demanda que eu vou utilizar. Quando eu começar a ter uma queda de oxigênio e essa queda de oxigênio começar a ter dificuldade de fornecer oxigênio para as células do meu organismo, o sistema nervoso autônomo vai acionar o hormônio adrenalina com a intenção de acelerar o batimento cardíaco, acelerar a troca gasosa, e essa troca gasosa que vai ocorrer, certo? É com a intenção de fornecer oxigênio diante daquele meu déficit de VO2 máximo. Então, começa a cair durante a atividade física e isso se chama de déficit de oxigênio. Quando o meu corpo não comporta mais o exercício físico, o nome que se dá não é mais déficit, e sim débito de oxigênio. Significa que aquela minha exaustão, o meu corpo precisou repousar para reabastecer as reservas de oxigênio, que agora faltou quase 100%, por exemplo, visto que nós atingimos o VO2 máximo. Então, quando nós aferimos o VO2 máximo, por meio do VVO2 máximo, teste de Cooper, é com a intenção de saber os valores relativos de mililitro de oxigênio por minuto, por quilo de peso corporal total, e o valor absoluto, que é o valor em litros de oxigênio, que o meu corpo consegue captar, distribuir e metabolizar. Agora, entendam, compreender o valor máximo do VO2 máximo não significa que é de 1 para 1. Não é porque eu estou 75% da minha frequência cardíaca que eu vou estar obrigatoriamente 75% do VO2 máximo. Lembre-se, frequência cardíaca, enquanto está sempre mais alta, o VO2 máximo está sempre mais baixo. E essa relação é muito importante de se compreender, porque os níveis de VO2 máximo só conseguem se reajustar no mesmo parâmetro da frequência cardíaca quando está atingindo o valor quase máximo, tá bom? Isso é muito importante de compreender na fisiologia, porque você pode achar que está arrebentando na sua aula, ali você e o aluno, eu estou me garantindo, porque eu estou colocando 75% da frequência cardíaca, porque eu vi que no estudo falou que 75% do VO2 máximo é uma quantidade legal para poder ocorrer os efeitos fisiológicos necessários para o emagrecimento. Então, lembre-se, VO2 máximo não é a mesma coisa de frequência cardíaca. Tá bom, pessoal? Então, são coisas diferentes e para atingir 75% do VO2 máximo, precisaria a frequência cardíaca estar um pouco mais para cima. Essa relação só começa a ficar igual quando a intensidade está sendo fornecida de maneira que está atingindo o teu esgotamento máximo, tá? Então, lembre-se, a intensidade máxima é o que vai fazer reequilibrar ali de 1 para 1. Enquanto não atinge o máximo, ou não chega próximo do máximo, esses valores eles continuam muito distantes. A gente vai ver sobre isso. O teste de Cooper, pessoal, é um teste que eu tenho que aferir a distância percorrida do avaliado em 12 minutos. Então, eu vou pedir para o avaliado correr por 12 minutos. E durante esses 12 minutos, ele tem que alcançar a maior distância percorrida.
E aí eu coloquei o indivíduo na esteira, coloquei para ele correr numa velocidade que vai correr do início ao fim. Professor, mas eu não sei qual velocidade eu vou colocar para o aluno, porque é um aluno novo. Eu não sei como fazer para que ele, para saber qual vai ser a velocidade ideal que ele vai comportar do começo ao fim, porque ele é um aluno novo e eu vou iniciar meu processo de avaliação agora. Então, como que eu faço para poder aferir? Eu informo para o praticante que ele pode andar ou correr, certo? Pelo menos na primeira avaliação. Ele inicia correndo, quando cansar, ele vai andar, certo? E aí ele tem que dar o melhor dele dentro de 12 minutos, sabendo que pode andar e correr, mas que ele precisa alcançar a maior distância em apenas 12 minutos. Ele tem que se desafiar a alcançar a maior distância em 12 minutos. Sabendo disso e do esforço dele, eu vou subtrair o valor por 504. Então, vamos imaginar que atingiu 1 km e 980 metros, menos 504, vai dar 1 km e 476 metros, dividido por 45, eu tenho um VO2 máximo de 32,8. Esse valor de 32,8 é mililitro por quilo de peso corporal total. O que significa? Significa que a cada minuto que se passa durante o exercício, o meu corpo consegue metabolizar 32,8 mililitros de oxigênio por minuto. Certo? Ok, continuando. Classificação do VO2 máximo. Lá estava 32,8. Vamos imaginar uma pessoa de 60 anos, ó. Mulher de 60 anos. 32,8 considera que essa mulher de 60 anos está considerada como boa, certo? Porque está dentro desse parâmetro aqui. Ó. Uma mulher de 60 anos, está aqui a linha, 32,8 faz ela se encontrar aqui, ó, classificada como boa. Vamos ver homem, como que é? Um homem de 60 anos, 32,8, ó, também considerada como boa. Certo? Então, pode ser um jovem de 20 anos, ó, 32, certo? 0,8 já é considerado fraco para um jovem de 20 anos, homem. Ok? Caso para a mulher, também é fraco. Então, quando o valor do VO2 máximo ele está fraco ou muito fraco, ou está tão fraco que não entra nem aqui nessa tabela de muito fraco, devo sim orientar esse aluno no ir no cardiologista. Por quê? Porque ele pode sim estar com uma possível insuficiência cardiorrespiratória, devido que o coração está muito fraco. Possa ser que ele não tinha nada, que o sedentarismo afetou o coração dele dessa maneira. Então, lembre-se que descobrindo o VO2 máximo e classificando essa pessoa no VO2 máximo, eu vou saber como proceder para melhorar o nível dessa pessoa, para sair do fraco para o fraco, ou de muito fraco para o fraco, do fraco para o regular, regular para boa e boa para excelente. Tanto para homem quanto para mulher, eu tenho essa possibilidade de melhorar o rendimento, sabendo de alguns dados importantes. Aqui eu peguei um artigo onde fala sobre os efeitos dos exercícios físicos aeróbio e difuso nas lipoproteínas HDL, LDL e lipoproteína. Investigando as modificações no perfil lipídico plasmático, além das enzimas lipoproteicas atuantes no metabolismo
antes, imediatamente após, 24 e 48 horas do exercício, com intensidade de 70% do VO2 máximo. Olha só que interessante. Em homens hipercolesterolêmicos e normocolesterolêmicos, foram detectadas mudanças benéficas nas concentrações lipídicas plasmáticas, com redução do LDL colesterol, apesar de transitórias, elevação do HDL colesterol e HDL colesterol após 24 horas, permanecendo assim por 48 horas, e o aumento da atividade enzimática da lipase lipoproteica nos dois grupos. Gente, o que quer dizer esse estudo aqui? Quer dizer que os indivíduos foram submetidos a 70% do VO2 máximo e esses 70%, certo? Eles tiveram modificações positivas dentro de 24 a 48 horas do exercício. Eles obteram uma melhora no HDL, um aumento do HDL, que é o colesterol bom, fazendo na intensidade de 70% do VO2 máximo, e tiveram uma queda do colesterol ruim, que é o LDL. Então, o artigo aqui, ele mostrou que 70% de intensidade foi capaz de causar essas modificações de gordura no corpo da pessoa, de colesterol no corpo desse indivíduo, certo? Então, lembre-se, o exercício físico em apenas 24, 48 horas, imediatamente após a atividade do exercício, já trouxe modificações positivas. Então, aqui apresenta 70% da intensidade do VO2 máximo. Seria 70% da frequência cardíaca? Por quê? Porque aqui na tabela de relação do percentual de frequência cardíaca máxima com o percentual do VO2 máximo é diferente. Aqui, ó, VO2 máximo, aqui, ó. Por que eu tenho que olhar para essa coluna? Porque aqui tem 70%, ó. Que aqui é valor, ó, percentual do VO2 máximo. Então, aqui, ó, 70% do VO2 máximo equivale a 80% da frequência cardíaca. Então, observe que para que eu tenha 70% do VO2 máximo, que foi o que eu expliquei nesse vídeo anteriormente, eu tenho que atingir 80% da frequência cardíaca. Pego 220, que é o valor da constante, menos a minha idade, que é 34 anos, e aí eu vou ter 186 batimentos por minuto. Esse 186 multiplico por 80%, e aí eu tenho um valor de batimentos cardíacos, que é de 149 batimentos por minuto. Isso significa que 80% da frequência cardíaca, da minha frequência cardíaca, é 149 batimentos por minuto. Então, se eu colocar um monitor no meu braço, e esse monitor, eu for correr ali na esteira, e eu ficar na margem entre 145 a 155, eu vou saber que a minha média, mais ou menos aí, vai ser de 80% da frequência cardíaca máxima. E por ser 80% da frequência cardíaca máxima, devido que eu estou com o monitor cardíaco aqui monitorando meu coração, eu vou ter a certeza que eu estou a 70% do meu VO2 máximo. Então, esses são alguns parâmetros de avaliação que eu posso estar administrando durante a minha aula. Com conhecimento da fisiologia, eu consigo controlar melhor os limiares de intensidade. Naquela tabela, você vai ver que valores mais baixos da frequência cardíaca, do percentual da frequência cardíaca, o VO2 máximo tem uma discrepância muito grande em relação à frequência cardíaca. Então, lembre-se, vai prescrever exercício pela frequência cardíaca, garanta que o VO2 máximo está dentro de níveis adequados. Porque, como o estudo mostrou, 70%
desculpa pessoal, 70% do VO2 máximo trouxe melhora no perfil lipídico das pessoas que fizeram o exercício. Então, para que traga melhoras nesse perfil lipídico, eu preciso saber que 149 batimentos por minuto equivale a 80% da frequência cardíaca máxima. E que essa frequência cardíaca máxima está totalmente relacionada a 70% de VO2 máximo. Então, entender que não é de 1 para 1 e entender que a frequência cardíaca sempre está acima, a menos que estejam em intensidades bem intensas por um período um pouquinho prolongado, vai fazer com que, sim, a minha frequência cardíaca fique totalmente relacionada com o volume de oxigênio que está sendo captado. Devido ao déficit, que vai diminuindo cada vez mais, e o débito, que é quando eu atingo o esgotamento total ali na atividade. Como se eu não tivesse mais oxigênio nas minhas células e eu tivesse que repor essas moléculas de oxigênio. Obrigado, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de tema, que vocês tenham curtido. É um tema um pouco desafiador para mim discutir. Tudo está sendo muito novo em relação ao canal. Eu estou me esforçando bastante para dar o meu melhor por vocês. Eu espero sim que vocês possam se inscrever, que vocês possam curtir, que vocês possam divulgar o canal, para que me motive a estar trazendo aqui conteúdo de confiança e conteúdo de primeira linha, facilitando o conhecimento de vocês e levando, né, uma compreensão diferenciada sobre a educação física. Fazer com que vocês vejam que a educação física também é uma educação física clínica. Que se eu colocar na intensidade ideal, eu consigo diminuir o LDL em apenas 24 a 48 horas. E eu consigo melhorar o HDL, que é o colesterol bom, em apenas 24 a 48 horas. Tudo isso porque eu vou estar fazendo a 70% do VO2 máximo e vou ter o conhecimento também de que a frequência cardíaca está sempre acima, a menos que as intensidades estejam bem intensas, fazendo com que essas relações fiquem de 1 para 1. Então, desde já eu agradeço vocês, se inscreve, assina aí no nosso canal para poder obter melhores conteúdos. Abraço, pessoal!